Como devemos entender a parábola do bom samaritano? Yeshua não contou esta parábola apenas para dizer que temos que cuidar daqueles que estão em necessidade. Por que um sacerdote, um levita e um samaritano? Tem algo a mais que Yeshua está querendo nos ensinar, mas nós só podemos compreender isso ao mergulharmos no contexto judaico. Então vamos entender melhor isso. Eu sou Fábio, tenho um instituto chamado Essência Judaica do Novo Testamento. Estou colocando o site aqui para você verificar. Lá eu forneço conhecimentos, elementos e cursos para que você compreenda o Novo Testamento mais a fundo. Esses três elementos da parábola, o sacerdote, o levita e o samaritano, o que eles têm em comum? O sacerdote e o levita muito provavelmente eram saduceus. Os saduceus acreditavam somente que a Torá, o Pentateuco, os livros de Moisés eram inspirados pelo Espírito Santo, o resto não. E eles tinham uma interpretação absolutamente literal da Torá. Eles não acreditavam na Torá oral, ou seja, nas instruções orais que Moisés recebeu de Deus e passou de geração em geração pelos líderes até naquela época de Yeshua. Os fariseus e Yeshua, sim, criam nesta Torá oral. Isso é muito claro em vários pontos dos evangelhos. Então, o sacerdote e o levita passaram e acharam que aquele homem estava morto. Não se preocuparam em verificar que ele realmente estava vivo. Acharam que ele estava morto e não quiseram ajudá-lo por pela certeza que iriam ficar ritualmente impuros. Eles iriam trabalhar no templo, cada um com a sua função, o sacerdote tem a função diferente do levita, e eles iriam ficar impedidos de trabalhar no templo por 7 dias, tá? Conforme estabelece a Torá. O que acontece que a Torá também diz é que o sacerdote, especificamente, ele não pode se tornar impuro por tocar na maioria das pessoas que estão mortas. Ele só pode abrir essa exceção para alguns de seus familiares. O X da questão aí é que o Talmud nos ensina que quando existe um corpo que não está atendido, um corpo que não teve um funeral, até mesmo o sumo sacerdote, até mesmo aquele único sumo sacerdote, pode se tornar impuro para ajudar, para dar um enterro decente para aquele cidadão. Tamanho era o respeito que Israel tinha e ainda tem por aqueles que são mortos. Então, estes saduceus, este sacerdote e este levita, ignoraram essa Torá oral, pois não acreditavam nela. Passaram, ignoraram aquele corpo, tá? E foram possivelmente por templo. E aí o que acontece com o samaritano? O samaritano era inimigo de Israel, inimigo do judeu. Por quê? O samaritano ele é o resultado de uma união dos judeus com os assírios logo após a época da primeira destruição, do primeiro templo. Então, ele, além de terem se unido em casamento e formado famílias com os assírios, eles rejeitaram muitos preceitos judaicos, tá? O samaritano tinha a sua própria lei de Moisés, o seu próprio Pentateuco, que era diferente do Pentateuco entregue a Moisés, e eles tinham o seu próprio templo, não aquele no Monte Moriá, mas no Monte Gerizim. E eles eram inimigos e acreditavam que os judeus estavam completamente errados. E o que aquele samaritano fez? Ele também não acreditava na Torá oral, mas ele passou por cima dos seus, apesar de ser inimigo de Israel, passou por cima dos seus preceitos, de ficar impuro e não poder frequentar o seu templo, e ajudou aquele homem que ele via como inimigo. Então, esta parábola, ela não é somente a respeito de ajudar alguém que está necessitado. Este inimigo foi além das suas próprias crenças para ajudar uma pessoa que ele acreditava ser inimigo, mesmo sendo prejudicado com isso. O ensinamento de Yeshua é esse. Quando ele diz para amarmos os nossos inimigos, ame, mesmo que ele seja o seu inimigo. Você deve ir além dos seus próprios preceitos para ajudar um inimigo que esteja numa situação de necessidade. Esta é a mensagem profunda da parábola, além de mostrar Yeshua como alguém que acredita também na Torá oral. Ok? Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Shalom.